Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Cristo seja conosco. Vamos para mais um capítulo das exposições em Apocalipse. E nessa noite nós vamos estudar um pouco sobre o que o Senhor nos diz no capítulo 11. E nós vamos ler e expor até o versículo 14. Apocalipse capítulo 11, versos 1 até o 14. Assim diz a palavra do nosso Deus: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor na terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá, e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai, eis que vem sem demora, vem o 3º ai. Amém. Irmãos, nós não lemos o capítulo todo, mas esse capítulo 11 encerra a 3ª sessão do livro do Apocalipse, que vai do capítulo 8 até o capítulo 11. E essa sessão está a mensagem central a respeito das trombetas que, ao serem tocadas pelos 7 anjos, trazem sobre a terra a ira e a justiça de Deus. E isso provoca, inclusive na terra e no cosmos inteiro, uma série de eventos catastróficos, e isso antes da segunda vinda do Senhor Jesus. Ao final de cada dessa sessão, ou seja, nós já vimos 3 sessões até aqui. O livro de Apocalipse se divide em 7 sessões, e ao final de cada sessão nós temos a vitória final do Cordeiro sobre os inimigos, sobre os seus inimigos e sobre os inimigos da igreja. É assim que nós identificamos cada final de cada sessão do livro do Apocalipse. Cada sessão começa com a perseguição, com Deus enviando o juízo, justiça sobre os perseguidores da igreja, e finalmente o Senhor Jesus retorna e então instaura o seu governo eterno na Nova Jerusalém.
Você vai perceber isso no domingo subsequente a esse, a qual nós retomaremos as exposições, que essa sessão se encerra com a 7ª trombeta. E você verá que essa 7ª trombeta traz um desfecho para uma série de acontecimentos que estão vindo desde o capítulo 8 e se encerram no capítulo 11. Como no texto que nós lemos, ao tocar a 7ª e última trombeta, nós não chegamos a ler, mas nós ainda vamos ver isso, o reino cósmico de Jesus Cristo, de Deus o Pai, da Trindade, é finalmente instaurado de maneira plena. Por que nós entendemos que o governo cósmico de Deus, e não somente dentro da igreja, não somente nesse planeta Terra, mas no cosmos inteiro, chega ao seu ápice? Porque é ali no capítulo 11, nos últimos versículos do capítulo 11, ao tocar da 7ª trombeta, nós temos um cântico maravilhoso que é entoado no céu, que mostra que o reino de Deus, aquele que tentou ser usurpado por Satanás, desde a sua queda até a queda do ser humano em Gênesis capítulo 3, esse reino que Satanás tenta usurpar de Deus e nunca consegue, mas ele parasita o reino de Deus constantemente, trazendo sofrimento para a igreja. Esse reino parasita, paralelo ao reino de Deus, será extinto, e então o reino de Jesus Cristo será eterno. Se lembre que nós estamos falando em sessões. Quando esta sessão do capítulo 8 ao 11 se encerrar, outra sessão ela tem início e nos conta basicamente a mesma história. E a partir do capítulo 12 nós temos a figura que nós talvez já conheçamos, que é a perseguição que o dragão, que é o próprio Satanás, impõe contra a mulher e o seu filho. E isso nós veremos na próxima exposição. Mas então, já adentrando no texto, irmãos, perceba que esse é um texto que não se desliga do texto anterior. No texto anterior nós percebemos que João recebe uma ordem. Se você se lembrar da exposição anterior, João recebe uma ordem para que ele tome um livrinho que está na mão de um certo anjo, e ao tomar esse livrinho, João recebe outra ordem que é para devorar esse livrinho. Nós já explicamos que esse livrinho é o próprio Evangelho. E o anjo, ao dizer que quando João tomar esse livrinho e devorar esse livrinho, isso vai produzir um efeito duplo no seu organismo, que é a doçura do mel na sua boca, mas vai produzir uma certa azia no seu estômago, revelando que o Evangelho tanto é doce para nós, traz salvação, traz refrigério para a nossa alma, para a nossa vida, resolve os nossos conflitos com o Pai, com o nosso próximo. Ao mesmo tempo, o Evangelho produz azia no estômago. Isso para mostrar que ser crente tem o seu lado negativo, que traz um certo sofrimento para nós aqui. É a doçura do mel do Evangelho, mas quando você se professa discípulo de Jesus, isso de alguma maneira vai produzir algum efeito que você não vai gostar tanto. E esse texto que nós estamos, inclusive, nós acabamos de ler, capítulo 11, do 1 ao 14, ele está intimamente ligado com essa dupla função do Evangelho, esse lado duplo que o Evangelho pode trazer na nossa vida, e certamente traz, que é a doçura do mel, mas a azia da perseguição, porque o texto vai falar sobre isso. O texto do capítulo 11 vai continuar falando a respeito de perseguição. Para nós, que vivemos num contexto onde nós detemos uma liberdade de culto, falar sobre perseguição não é algo que a gente tenha, talvez nem experiência. Sofrer perseguição por causa de Jesus, talvez nós não tenhamos nenhum tipo de experiência assim. Mas isso pode ser um pouco enganoso, porque de alguma maneira você e eu sofremos algum tipo de perseguição por conta do Evangelho. Como nós já dissemos, em algum nível o Evangelho vai trazer uma, entre aspas, como o texto diz, alguma azia para nós, porque a nossa moralidade, a moralidade que o Evangelho traz, ela confronta a moralidade que o mundo apresenta como correta. Aliás, a moralidade do mundo é líquida. O mundo prega que cada um pode ter a sua própria verdade e nós devemos aceitar isso. Mas a palavra de Deus vai dizer que isso é conflituoso. Mas então, entrando no texto, irmãos, já entendendo que esse texto faz a mesma conexão a respeito da doçura do mel na boca e a azia no estômago,
João continua a receber ordens do mesmo anjo do capítulo 10. Perceba que a interação de João é com um anjo que está constantemente lhe dizendo o que ele deve fazer. E então, desde o capítulo 10, João recebe ordens a respeito do que ele precisa fazer. E no capítulo 11 isso permanece. E a ordem que João recebe aqui é que ele precisa fazer algumas coisas em relação ao templo. João continua a receber essas ordens para profetizar a respeito do povo de Deus e o que esse povo vai experimentar. Se lembre que João está escrevendo primordialmente para as 7 igrejas da Ásia, que nós já vimos também. As 7 igrejas da Ásia são os leitores originais desses escritos de João, e aquelas igrejas sabiam muito bem o que era perseguição. Eles sabiam o que era perseguição, e João escreve essas cartas justamente para dizer para eles por que essa perseguição está acontecendo. E chegamos então nesse momento, João permanece com a mesma ordem de descrever o que é a vida do crente em Jesus Cristo e o que esse crente precisa esperar dessa profissão de fé que ele faz. Se os adeptos ou os mentores da teologia da prosperidade se atentassem para esses textos, jamais eles se embarcariam nessa teologia que tanto afasta o povo de Deus dessa realidade, da realidade da cruz de Jesus, da realidade de ser um discípulo de Jesus é tomar a sua própria cruz e segui-lo. E o texto vai nos dizer exatamente isso. Então, do versículo 1 ao versículo 2, essa ordem que João recebe, antes de receber a ordem de fato, ele recebe uma vara de medir, uma espécie de caniço, uma espécie de trena, mas uma trena parecido com uma cana. É como se João recebesse uma cana, e esse instrumento era usado para medir alguma coisa. E essa ordem de receber a vara e utilizá-la para medição é para que ele meça o santuário, o altar e as pessoas que estão ali adorando ao Senhor. Mas antes de nós explicarmos o que essa medição significa, nos lembremos da função do templo no Antigo Testamento. O templo no Antigo Testamento, que antes de ser templo era o tabernáculo, era uma tenda rústica, mas dentro do templo tinham alguns utensílios, ou todos os utensílios ali faziam referência a Deus, a Trindade, a santidade de Deus. E quando o povo se instala na terra prometida, o tabernáculo, que é aquela tenda rústica, é substituído por um templo lindamente construído por Salomão. Mas essa transição entre tabernáculo e templo não altera o significado desse local. Esse local, irmãos, significava a presença protetora de Deus no meio do seu povo. Era isso que simbolizava o templo. O templo era um local onde o judeu sabia exatamente que Deus estava ali. Claro que Deus está em todos os lugares, Ele é onipresente, mas em Israel, no Antigo Testamento, a presença de Deus proposital, de maneira a fazer um compromisso com o povo, era apenas em Israel. E o templo era essa garantia de que Deus estaria no meio do seu povo, e que Deus estaria protegendo o seu povo. Esse era o símbolo do templo no Antigo Testamento. Então, medir o santuário era um símbolo de delimitação entre sagrado e profano. Quando nós olhamos mais atentamente para o Antigo Testamento, especialmente daquilo que descreve o templo, nós percebemos que, na medida em que a direção vai se afastando do templo, a santidade ela vai sendo menos exigida. Explico melhor. No Santo dos Santos ali, o que tinha lá dentro? A Arca da Aliança. Ali, somente uma pessoa podia entrar uma vez por ano, que era o sumo sacerdote. Ou seja, não, era um acesso extremamente restrito. E na medida com que o espaço ia se afastando do Santo dos Santos,
o acesso das pessoas ia se tornando mais viável. No átrio seguinte, outras pessoas podiam entrar. E assim sucessivamente, até os limites do arraial, onde ali eram considerados profanos, aquilo que estava fora do arraial de Israel. Tanto que Jesus não é crucificado dentro da cidade de Jerusalém, ele é crucificado fora. Isso para mostrar que, para se cumprir a palavra de que maldito aquele que for pendurado em madeiro. Jesus Cristo foi considerado um impuro, um maldito pelos nossos pecados e crucificado num local onde ritualmente era impuro. Então, quando João recebe essa ordem de medir o templo, ele está querendo dizer, há uma separação entre sagrado e secular. Isso vai gerar uma série de conflitos, inclusive na Idade Média, para nós, que é algo que nós combatemos muito hoje, que é a deturpação do significado sagrado e secular. Mas isso é uma conversa para outro momento. Então, medir o santuário era um símbolo de delimitação do que é de fato do Senhor e aquilo que não é do Senhor. Além disso, medir o santuário, o altar e as pessoas indicavam a proteção de Deus a esse local e aos seus fiéis. Quando João recebe a ordem, olha, meça o santuário, o altar, que era o altar do incenso, simbolizando as orações dos santos. Quando ele recebe essa ordem, é como se o Senhor estivesse dizendo, olhe a proteção, ou verifique por você mesmo a proteção que eu estou dando a esse lugar e às pessoas que estão adorando esse lugar. Mas na época de João, o templo já tinha sido destruído. Já havia sido destruído, inclusive, em 70 depois de Cristo. O tempo que João escreve é ali por volta de 90. Então, cerca de 20 anos se passaram desde a destruição do templo de Jerusalém e a escrita de João. Logo aqui nós não temos uma imagem literal do templo. Nós não estamos falando do povo judaico. Nós não estamos falando do povo judeu étnico que sempre foi preservado por Deus no Antigo Testamento. Mas se o templo não existe mais, se nós não temos essa presença física de Deus em Israel por meio do templo, por que João recebe uma ordem tão estranha assim, para medir algo que não existe mais? Isso aqui é uma ilustração a respeito da igreja, meus irmãos. É a igreja verdadeira que simboliza agora o verdadeiro Israel. E nós vamos entender um pouco mais na frente que a figura do templo é muito mais aquilo que nós imaginamos, e ela não se perdeu no tempo e simboliza ainda hoje um significado para nós muito importante. Não com Israel lá como nação proeminente diante de Deus, mas temos uma outra habitação de Deus no mundo, e nós vamos ver qual é. Se o templo é um símbolo de segurança para o povo de Deus naquela época do Antigo Testamento, mas esse símbolo hoje recai sobre a igreja, nós chegamos a uma conclusão óbvia. Logo, a igreja é um local onde o próprio Deus se dedica a guardar o seu povo. Nunca foi só frequentar culto, irmãos. Nunca foi só ter o nome no hall de membros. Nunca foi. Nós entendemos que esse texto está falando de uma proteção que o próprio Deus se empenha pessoalmente em afirmar e dizer: este povo é protegido. Este povo tem a garantia de que ele pode até ser perseguido no mundo, mas ele tem a garantia de que a sua eternidade será muito diferente do que o tempo que ele vive hoje. Juntamente com a ordem para medir o templo, para medir essas estruturas e as pessoas que estão ali, vem também a ordem para deixar de lado um outro espaço. Não é para João medir todos os espaços do templo, mas é para deixar de fora aquilo que é chamado de átrio exterior, ou como nós também conhecemos como pátio dos gentios. Para os irmãos entenderem do que João está falando, quando Herodes constrói ou reconstrói e amplia o templo que já havia, Herodes faz um local específico que chama Pátio dos Gentios. E era um local externo. Imagine que isso aqui fosse o templo, e
o gentio, que era aquele que não era judeu de nascimento, não poderia entrar. Ele não poderia estar adorando ao Senhor junto com os judeus de nascimento, o judeu de pedigree. O gentio que não fazia parte da nação de Israel, ele até poderia adorar a Deus, mas num local externo. Imagine que essa igreja fosse o templo e a quadra fosse o pátio dos gentios. Imagine que nós pudéssemos estar aqui e quem não fosse atendesse aos critérios de nacionalidade não pudesse estar aqui com a gente. Ele só poderia assistir o culto do lado de fora. Então João recebe a ordem de que ele não meça esse lado de fora dos gentios. E por que João recebe essa ordem? A intenção de deixar esse átrio fora das medições indica que há uma distinção entre povos, não entre judeu e gentio mais. A questão agora não é ser ou não judeu, como no Antigo Testamento. A questão agora é ser povo de Deus ou não ser povo de Deus, fazer parte da igreja ou não fazer parte da igreja. Essa é a divisão. O fato de você nascer em Israel não te coloca em proeminência com Deus. O fato de alguém seguir as leis cerimoniais de Israel não o torna alguém proeminente diante de Deus. E mais uma vez aqui a gente faz uma crítica a respeito das igrejas que nós chamamos de sionistas, ou sionitas, que vem da palavra Sião, Monte Sião, que é onde o templo estava construído. Igrejas sionitas são aquelas que têm elementos judaicos no culto. Tem uma arca da aliança, ou uma réplica da arca da aliança, num altar. O pastor prega com uma estola sacerdotal, e ali nós temos orações em prol da paz de Jerusalém. Claro que nós devemos orar por todos os povos, pela paz de todos os povos, mas ali é específico, orar pela paz de Jerusalém, porque essas igrejas ainda acham que Israel, como povo étnico, tem proeminência diante de Deus ainda desde o Antigo Testamento, mas não é assim. No final do versículo 2, irmãos, esses gentios que não são povo de Deus pisarão a cidade santa por 42 meses. Com o advento de Jesus, ou com a vinda de Jesus, a descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, capítulo 3 em diante, nos mostra que Jerusalém não é mais a cidade local da presença de Deus. Não é mais em Jerusalém o lugar onde o povo diz, Deus está lá. De maneira aliancista, Deus só estava em Jerusalém, mas agora não é mais assim. A partir da descida do Espírito Santo em Atos, o Senhor, que já havia dito isso em Mateus capítulo 28, ide por todo o mundo. Agora não são os povos que têm que ir até Jerusalém para conhecer a Deus, mas é o povo de Deus que, cheio do Espírito Santo, vai em direção aos povos. E aqui nós temos a criação do movimento missionário, que se não fosse esse movimento missionário que se inicia em Atos, nem eu nem você estaríamos aqui nessa noite. Então, perceba que não é mais Jerusalém, mas os crentes agora, cheios do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo, passam a ser a morada de Deus através da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito. Nesse contexto, quando João fala sobre a cidade santa sendo pisada, não pense você que é sobre Jerusalém. Apesar do texto enfatizar que falar que era realmente a cidade de Jerusalém, mas nesse momento, irmãos, Jerusalém não tem mais essa proeminência diante de Deus, nem existe mais o templo. Então, por consequência, se no Antigo Testamento o Senhor se fazia presente em Jerusalém através do templo, e o templo não existe mais, e hoje quem é morada de Deus somos nós, a quem o texto se refere que os gentios irão calcar os pés, e calcar os pés é pisar. É como se os inimigos de Deus pisassem na igreja e no seu povo. É isso que o texto está dizendo, que eles vão calcar a cidade santa por 42 meses. Os 42 meses, irmãos, como nós já estamos
cansados de saber, a numerologia de Apocalipse não pode ser tomada como algo literal. Esses 42 meses não representam um tempo onde realmente vão acontecer esses fatos que estão aqui descritos. Eles não são literais, mas compreendem um período. Preste atenção. Compreendem o período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Em resumo, o que esse texto está dizendo é que a igreja, a partir da vinda de Jesus, ela sofrerá uma perseguição dos gentios. Os gentios tentarão calcar os pés, eles tentarão pisar a igreja, e nós vamos perceber lá na frente que isso vai acontecer. Chegamos então, irmãos, à cena em que duas testemunhas são descritas, do versículo 3 ao versículo 4. Nos trazem imagens que vão descrever quem elas são e o que elas fazem. A partir do versículo 3, o Senhor vai nos dizer através de João que elas são mártires, ou seja, são testemunhas. Na sua Bíblia, se você tem a mesma versão que a minha, que é a revista atualizada, vai ter um título aí em negrito, que é As Duas Testemunhas Mártires. É isso mesmo que você tem na sua Bíblia? É um título meio redundante, porque testemunha no original é mártir. Então seria algo do tipo as duas mártires. Então, como nós já sabemos, inclusive, esses títulos não estão presentes no texto bíblico original, mas são acréscimos colocados aí pela sociedade bíblica, e não servem muito para nos guiar, inclusive. Mas essas duas testemunhas, irmãos, são mártires que vêm da parte de Deus e estão em uma atitude de lamento. Elas não estão em festa, elas não estão em uma atitude que demonstra que estão plenamente regozijantes com a sua situação, porque o texto vai nos dizer que elas estão vestidas de pano de saco, e isso no Antigo Testamento era sinal de lamento. Essas duas testemunhas devem profetizar por um período que também é simbólico, de 1260 dias. E de novo, como é um período simbólico, isso nos mostra que, apesar de estarem profetizando no mundo hostil, e por um tempo determinado, que é simbólico, não são 1260 dias literais, mas é simbólico, essas duas testemunhas estão constantemente na presença de Deus. Elas devem profetizar por um período simbólico, e a sua pregação, irmãos, é que provoca esse lamento nelas. Lembra da figura que João descreve a respeito do Evangelho, produzindo um doce na boca, mas produzindo uma azia no estômago? É isso que a pregação do Evangelho produz, irmãos. Essas testemunhas, de alguma maneira, estão se associando com a figura que João viu no capítulo anterior. Esses mártires, a pregação desses mártires, um dia será encerrada. Quando Deus diz, elas vão profetizar por 1260 dias, o que o Senhor está enfatizando vai ter um fim. Não vai ser um período ad eterno, onde a igreja vai pregar o Evangelho o tempo inteiro para todas as pessoas, mas vai ter um fim. É isso que essa numerologia quer dizer. Esses mártires, irmãos, estão na presença do Senhor na terra. Versículo 4. Isso nos mostra que, apesar de estarem profetizando num mundo hostil, eles permanecem na presença protetora de Deus. E aqui nós temos respondido: por que João tem que medir o santuário? Por que João tem que averiguar a questão da proteção de Deus sobre o seu povo? Porque o que vai se seguir, irmãos, se não tiver a proteção de Deus, a pregação não acontece. Se Deus não estiver pessoalmente envolvido na pregação do Evangelho, a pregação não acontece. Vocês acham que o fato de nós termos liberdade de culto no Brasil é porque o governo é bonzinho?
O fato de nós não termos a nossa igreja invadida, ou outras igrejas invadidas, e de alguma maneira nós sofrermos algum dano físico, é porque as leis nos garantem isso? Se o Senhor não tivesse plenamente envolvido em segurar o avanço do mal contra a igreja, irmãos, nós já não estaríamos aqui. Esse púlpito já não poderia estar aqui. Então, liberdade religiosa não é porque o governo A ou B é bonzinho, porque as leis A ou B ou Z nos garantem isso. Isso são instrumentos na mão de Deus para que o seu povo, a garantia da pregação do Evangelho, que interessa ao reino de Deus, continue. Mas perceba que no mundo inteiro, essa proteção de Deus já está sendo retirada. E mesmo assim a igreja permanece firme e fiel. Existe igreja de Jesus, fiel ao Senhor Jesus, na Coreia do Norte. Existem igrejas clandestinas, vivendo, pagando o preço por esse evangelho na China. Mas ali não há liberdade de culto. Mas mesmo assim o Senhor está comprometido com a segurança do seu povo e a segurança do evangelho. Versos 5 e 6, irmãos, nos mostra a autoridade que esses mártires possuem. Esses mártires, eles não estão aqui também sem uma demonstração de segurança do Senhor. Por algum tempo, irmãos, a pregação dessas testemunhas é protegida por Deus. Ninguém consegue parar o avanço dessa dupla, porque o texto vai nos dizer, nesses versículos, que quando alguém tenta parar a pregação dessas duas testemunhas, o ato de profetizar dessas testemunhas, fogo sai da sua boca, e aqueles que tentaram parar o evangelho são afetados de alguma maneira. É óbvio que isso não é literal. O que nós estamos falando aqui é que, a partir dessas figuras, o Senhor está dizendo: eu ainda estou protegendo vocês para que a pregação do evangelho permaneça. Mas, como eu já disse, em várias partes do mundo, essa proteção de Deus, essa liberdade de pregar o evangelho, ela já foi retirada. E até aqui, ninguém consegue parar o avanço do reino de Deus. E de maneira figurada, algumas descrições são feitas. Sai fogo da boca dessas testemunhas, e os inimigos são consumidos. Eles fazem o céu parar de chover. Eles fazem também as águas se tornarem em sangue. Você já conseguiu associar a imagem dessas testemunhas com alguém no Antigo Testamento? Alguém que manda parar de chover e para? Alguém que faz as águas virarem sangue? Com quem isso se associa? Elias e Moisés. E nós chegamos num momento em que há muita discussão a respeito da identidade dessas duas testemunhas. Há quem identifique essas testemunhas como Elias e Moisés, de modo literal. Imagine que em algum dia, algum momento da história, no futuro, Elias e Moisés chegarão na terra e começarão a pregar. Por conta dessa associação, fizeram parar de chover e transformaram a água em sangue. Então, automaticamente o que eles dizem? É Elias e Moisés, que um dia surgirão na terra e vão começar a profetizar. Mas nós não acreditamos que sejam esses dois irmãos, literalmente. Nós advogamos que não são esses homens literais, mas as suas funções como profetas no mundo associados com a igreja. Não são esses dois profetas que vão se levantar um dia e a partir deles o evangelho vai começar a ser pregado. Nós acreditamos que o ofício sacerdotal deles, profético deles, foi colocado nas mãos da igreja, e essas duas testemunhas mártires simbolizam a igreja, que tem a obrigação de profetizar, de pregar o evangelho até o momento em que Cristo diga: chegou o tempo.
A igreja assume esse papel profético no mundo e é protegida por Deus por certo tempo para continuar a pregação. Aquilo que eu disse, irmãos, se Jesus, se Deus Pai, o Espírito Santo não estivesse interferindo pessoalmente na proteção nossa, na pregação do Evangelho, essa igreja já não existiria mais. E quando leis são criadas, tanto no Brasil ou fora do Brasil, no mundo inteiro, criadas para embargar o avanço do Evangelho, você não tenha dúvida de que, primeiro, Deus permitiu isso, segundo, de que o próprio Satanás está envolvido nisso. Se você se lembrar das exposições que fizemos em Daniel, você vai perceber que os governos do mundo têm uma influência, ou são influenciados diretamente do mundo espiritual. Isso está lá em Daniel capítulo 7, o príncipe da Pérsia. Você pode voltar inclusive nessa pregação depois. Então, irmãos, chega o final do ministério profético dessas duas testemunhas. O final chega e no versículo 7 ao versículo 10, elas vão sucumbir. Quem vai sucumbir? A igreja. A igreja vai sucumbir ao inimigo chamado besta do abismo, ou seja, monstro. A tradução mais literal seria monstro do abismo. No fim da história, irmãos, no apagar das luzes ali, a igreja terá terminado o período em que deve pregar o Evangelho, e vai parecer que ela foi derrotada. Literalmente que a igreja foi derrotada em sua missão. Vai parecer que essa besta do abismo, que é a figura, segundo Daniel capítulo 7, representa um rei e o seu reinado, que literalmente são governos humanos, hostis ao Evangelho. Vai parecer que esses governos venceram a igreja, porque a partir do versículo 7 ao versículo 10, as duas testemunhas foram assassinadas. A ideia que vai passar aqui é que o mundo venceu. Os inimigos da igreja venceram. A nossa luta foi em vão. O Evangelho perdeu a batalha. Essa é a figura que eles estão inclusive comemorando. Essa besta do abismo, que representa o reino do mundo e os seus governantes, literalmente, quando eles se empenham em perseguir a igreja, eles conseguem, de alguma maneira, silenciar a igreja. Então, irmãos, no final da história, um silêncio total cairá sobre a igreja. Não vai mais ter pregação, não vai ter culto, não vai ter ajuntamento solene, não vai ter nada. Porque aparentemente aqui o mundo triunfou sobre a igreja. E diante do cadáver dessas duas testemunhas, que é o cadáver das testemunhas, que é uma figura da igreja, diante do cadáver da igreja, o mundo vai celebrar. Por um motivo. Por que o mundo vai celebrar a destruição da igreja? E por que isso já acontece? Aqui no nosso continente, não vou me lembrar o país, mas nós já tivemos igrejas queimadas. Não vou me lembrar o país nesse momento, mas nós já tivemos igrejas queimadas. E a gente não pode viver nessa ilusão de que isso nunca vai chegar. Porque o texto, o Senhor está dizendo, está nos garantindo que a igreja vai sucumbir ao poder do mundo. E por que eles estão celebrando tanto, irmãos? Olha a maneira com que eles celebram. Muitos dentre os povos, línguas, nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Ou seja, vamos arrazoar sobre essa instituição que chama igreja. Nós já vencemos essa igreja, nós já vencemos essa instituição.
E eles vão atormentar, eles vão fazer com que os cadáveres da igreja, de forma figurada, não sejam sepultados, porque eles querem, de fato, profanar mesmo. E aí o versículo 10 vai dizer: os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Olha só o que eles vão fazer: realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros. Olha o que a destruição da igreja vai simbolizar para o mundo hostil. Um motivo de celebração, que eles vão trocar presentes. Ou seja, quem conseguiu eliminar a igreja na região tal, eles vão enviar presentes para esse inimigo que conseguiu vencer. Quem conseguiu eliminar a igreja presbiteriana no setor universitário, envia presente para ele também. É isso. Mas há um motivo pelo qual eles se alegram e estão pisoteando ou estão celebrando o cadáver da igreja. Preste atenção no que o finalzinho do versículo 10 vai nos dizer: eles enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Irmãos, a igreja, de alguma maneira, ela incomoda o mundo. A igreja, ela incomoda os processos morais que o mundo tenta criar. Quando você, por exemplo, vê que as discussões a respeito de temas sensíveis à palavra de Deus, como por exemplo, discussões a respeito da vida, a respeito de aborto, quando elas são travadas de alguma maneira, você pode ter certeza que a moralidade cristã e bíblica está envolvido nisso. Quando de alguma maneira você vê discussões a respeito de liberdade de gênero travando em algum nível, seja judiciário, seja legislativo, de alguma maneira a moralidade cristã está envolvida nisso. E eles estão celebrando a morte da igreja porque essas duas testemunhas lhes atormentaram. Irmãos, de que maneira a igreja atormenta o mundo? A igreja atormenta o mundo com a sua moralidade, irmãos. O mundo odeia a moral absoluta, especialmente a moral absoluta divina. Porque a moralidade absoluta de Deus, ela prescreve padrões. Ela diz que é pecado aquilo que o mundo normaliza, e isso atrai o ódio. Quando a moralidade divina absoluta diz que há um padrão sobre sexualidade, e não essa liquidez que nós vemos por aí, nós atraímos o ódio. Quando nós pregamos que o aborto é algo abominável, nós atraímos o ódio. E quando nós pregamos todas as outras questões morais e éticas vindas da palavra de Deus, enquanto o mundo está pregando outras coisas, nós atraímos o ódio. Nós tivemos agora, há alguns dias atrás, a tão famigerada parada gay. E diferentemente dos anos anteriores, nesta nós tivemos a inclusão de um grupo específico. Se você acompanhou, talvez você já esteja sabendo disso. Tinha uma ala específica lá, a ala das crianças trans. E é óbvio que nós nos levantamos contra isso. E é óbvio que nós vamos falar que isso é pecado. E é óbvio que nós vamos dizer que esses pais estão levando seus filhos para o inferno. Mas quando nós afirmamos isso, não ache você que nós vamos ficar ilesos, que o mundo não vai vir contra a igreja, que o mundo não vai vir cheio de ódio contra a igreja, porque nós dizemos isso é errado e a tua liberdade está incoerente com a palavra de Deus. É por isso que o mundo vai celebrar a morte da igreja, porque já não vai ter ninguém para atormentar ou para dizer que tal conduta é errada a partir da palavra de Deus. E aí do versículo 11 ao 14, há uma reviravolta vinda da parte de Deus. Aqui a celebração da morte da igreja está sendo feita a todo vapor.
presentes estão sendo trocados porque a igreja foi eliminada ali, e nós precisamos mandar presentes para quem está perseguindo a igreja. Mas no versículo 11 ao 14, há uma reviravolta. Essas testemunhas são ressuscitadas após um período de tempo abreviado. Quando você vê no texto, no livro de Apocalipse, demarcações temporais exatas, não leve isso ao pé da letra. Quando a palavra de Deus diz que 3 anos e meio estão envolvidos nessa questão, é que um tempo que foi abreviado, não é um tempo completo, não são 4 anos e não são 3 anos, são 3 anos e meio, ou seja, um tempo que deveria ter uma duração maior foi abreviada por Deus. Então, depois de 3 anos, ou seja, um período abreviado, em que a igreja foi vítima disso, foi quase extinta por isso, essas 2 testemunhas são ressuscitadas. Essa ressurreição, irmãos, é aquela ressurreição dos crentes que está descrita lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, que diz, Paulo vai descrever o que vai acontecer com a igreja e com os crentes. Ele vai dizer assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, ou seja, com os que foram mortos e ressuscitaram, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É a ressurreição dos crentes, que ali não estarão mais sendo vítimas de chacota, vítimas de perseguição, mas ressuscitados, e eles estão subindo ao encontro com o Senhor Jesus, segundo o apóstolo Paulo. Mas nós precisamos fazer uma distinção aqui, irmãos. O que Paulo, ou o que João está descrevendo aqui, não é um arrebatamento secreto, como você aprendeu às vezes muito tempo na sua vida, vai ter um arrebatamento. A grande figura ilustrativa é o piloto do avião, né? Tá o avião voando, o piloto some, e aí o mundo vira um caos. Irmãos, não é dessa maneira. O arrebatamento aqui vai ser algo visível, não vai ser do tipo, tu está sentado do lado de alguém almoçando e essa pessoa some. O arrebatamento aqui que nós estamos vendo é algo visível, é algo que inclusive os próprios inimigos do povo de Deus, aqueles que estavam celebrando lá, aqueles que estavam enviando seus presentes para os perseguidores que conseguiam vencer a igreja em suas regiões, esses aí estarão vendo aqueles que eles mataram sendo ressuscitados, subindo ao encontro do Senhor Jesus nos ares, e ali o Senhor Jesus encerrando a história com o juízo sobre aqueles que mataram os seus filhos. E como consequência, irmãos, esses inimigos são tomados de terror. É isso que o texto vai nos dizer. Eles ficam apavorados com o que eles estão vendo. A igreja que nós matamos agora está ressuscitada de novo. Como é que isso pode? Como é que um negócio desse está acontecendo? Se a gente perseguiu com tanto afinco, se a gente conseguiu eliminar a igreja, se houve um silêncio do evangelho, ninguém mais prega contra a nossa moralidade, ninguém mais está aqui para dizer o que é certo e o que é errado, mas todo mundo pode decidir isso. Se a igreja que nós perseguimos e destruímos, ressuscitou, meu Deus, e agora? É esse temor que toma conta do coração das pessoas, dos perseguidores da igreja, quando elas virem que o Senhor ressuscitou você, ressuscitou aqueles irmãos que foram mortos através da perseguição, e esses irmãos estão indo ao encontro do Senhor nos ares. E o que causa o terror nesses inimigos de Jesus? Uma única coisa: acabou a chance. Acabou a chance de se converter. A igreja agora não está aqui mais para pregar o evangelho. A igreja foi ressuscitada não para que reiniciasse a pregação de novo, para que o ímpio pudesse se converter de alguma maneira. Agora aqueles que não se converteram, acabou. Irmãos, eu fico imaginando quando de fato isso acontecer. Imaginando que o terror que realmente será no coração daqueles que sempre zombaram da igreja, que nunca quiseram um compromisso com o Senhor Jesus,
e que mais serviram de instrumento nas mãos do diabo para perseguir a igreja, quando essas pessoas começarem a perceber que não tem mais chance, ou mesmo aqueles simpatizantes da igreja que talvez usem aquela argumentação: hoje não, eu vou esperar eu me formar, eu vou esperar passar esse período, eu vou esperar eu ter uma estabilidade, lá na minha velhice, lá quando eu tiver a minha idade, onde eu já conquistei tudo, aí sim eu vou fazer um compromisso com o Senhor Jesus. Não vai não, não vai não. Você não sabe o que vai acontecer com você daqui a 30 segundos. Agora, uma coisa que essas pessoas terão a plena certeza é de que quando isso acontecer, as chances vão acabar. E aí, uma figura de destruição é evocada para descrever o perecimento dos ímpios. Uma figura ilustrativa disso é o terremoto que se abate sobre Jerusalém e ali mata cerca de 7.000 pessoas. De novo, não é literal, mas é uma figura para descrever o que vai acontecer com a igreja quando ela subir, e com os ímpios quando eles ficarem, e o juízo de Deus recair sobre as suas vidas. Irmãos, como é que nós concluímos esse texto e como é que nós aplicamos esse texto? Que verdades esse texto nos ensinou e o que eu devo fazer agora, diante de tudo que foi exposto? Primeira coisa que esse texto nos ensina e que nos leva a fazer é que pertencer à igreja do Senhor Jesus é o único modo de ser guardado por Deus no juízo vindouro. Eu quero te lembrar, inclusive, um fato que é nos ensinado já nos primeiros meses ou anos de conversão, que é a questão do destino eterno das pessoas e do encontro com o Senhor. Nós estamos falando aqui de um momento em que o Senhor já está vindo até nós, já está vindo trazer o seu juízo e encerramento da história. E nesse momento, aqueles que já estão convertidos vão desfrutar a eternidade com o Senhor, e os que não são vão para o tormento eterno. Acabou a chance nesse momento. Mas tem uma outra questão que você precisa se atentar. As chances de conversão podem ser ainda mais reduzidas e eliminadas. Aliás, elas podem ser reduzidas não, elas serão eliminadas no momento do nosso falecimento, caso a gente não tenha aceitado Jesus. Quando você morrer, irmão não, né? Quando você, irmão, morrer, você vai estar com Jesus. Mas se há alguém aqui que não é crente no Senhor Jesus ainda, se você morrer esta noite, você não estará na presença de Jesus e você não terá mais chance. A única realidade para a sua vida, se você morrer hoje, esta noite, sem Jesus, é o inferno. Então, irmão, graças a Deus porque você já é crente, permaneça firme. Mas para você que ainda não é, você só vai ter essa segurança de ser guardado no dia do juízo, se você pertencer à igreja do Senhor Jesus. E pertencer à igreja não é colocar o teu nome no hall de membro, tá? Pertencer à igreja é fazer uma confissão pública de Jesus, é dizer: eu me arrependo dos meus pecados, é dizer: eu quero ter um compromisso público com Jesus e entregar a tua vida a Ele. E como consequência disso, você se une à igreja. Frequentar a igreja, eu costumo dizer, entrar na igreja, cachorro entra. Só para ilustrar, esses dias o Adson, nosso irmão ali, estava numa luta danada com um cachorro para não entrar, né, Adson? Eu até tirei foto. Olha a luta do diácono para impedir o cão de entrar na igreja. Mas, irmãos, frequentar a igreja não te garante salvação. Compromisso público com Jesus, sim. Segunda conclusão e aplicação que eu faço nessa noite a partir desse texto: nós precisamos crer, irmãos, que temos a proteção de Deus quando anunciamos o Evangelho, mesmo que isso redunde em perdas materiais e até da vida.
Quando nós nos dispomos a ser instrumento de Deus, pregar o Evangelho, nós precisamos crer que Deus está conosco, nos guardando, nos protegendo. É inclusive a promessa que Jesus faz, antes de ser assunto aos céus, e dizer: ide por todo mundo, pregar o Evangelho. E aí ele vai dizer: eis o quê? Estou convosco, até todos os dias, até a consumação do século. Jesus está dizendo, o que o Pai está dizendo aqui, Jesus já disse, que Ele estaria garantindo a nós a segurança, a proteção para pregar o Evangelho, mas não meça a proteção a partir daquilo que você pode sofrer ou não, física e até psicologicamente. Porque se você considerar que preguei o Evangelho na minha empresa e então uma porta de promoção foi negada a mim, então a minha pregação foi inútil. Irmão, pregação do Evangelho é assim mesmo. Ela vai gerar algum tipo de conflito onde você está. Ela vai trazer sobre a sua vida algum tipo de perseguição. Mas saiba que Jesus já disse: eis que estou com você. Você precisa ter disposição. Saiba que o crente em Apocalipse, a igreja em Apocalipse, e em toda a Escritura, não é vista como um homem ou uma mulher de sucesso segundo o conceito do mundo. Você não vai ver isso. Você não vai ver Jesus dizendo que ser alguém de sucesso diante de Deus é ter uma casa num condomínio fechado, é ser alguém que tem uma conta bancária avantajada, é ter uma formação ou várias formações acadêmicas. Aos olhos do mundo, isso é sim sucesso. E não tem problema nenhum se você alcançar isso de maneira honesta. Mas no livro de Apocalipse, irmãos, os crentes sempre são descritos como mártires. Eu tenho comigo que a nossa postura, ou a nossa postura não evangelística, e essa é uma crítica que eu faço normalmente aos irmãos presbiterianos, essa nossa postura, ela é fraca por dois motivos sobre evangelismo pessoal inclusive. Por que nós não somos empenhados mais nisso, já que é uma missão que Jesus deu a todos nós? Eu acho que tem dois motivos que fazem com que a nossa postura evangelística seja fraca. Primeiro, que nós vemos o evangelismo como um programa ou um evento, do tipo assim: culto evangelístico com o pastor fulano. Aí o que você faz? Chama teu vizinho lá. Quando chama, o pastor fulano vai estar lá, pastor Augusto Nicodemos vai estar aqui domingo que vem. Essa igreja vai lotar. Você vai chamar teu vizinho, mesmo que seu vizinho não tenha a menor ideia quem é Augusto Nicodemos, vai dizer: é um pregador bom, vai mudar a tua vida. Isso é evangelismo por evento. É quando você decide que naquele momento específico Jesus de alguma maneira vai falar de modo evangelístico ali, quando na verdade o evangelismo tem que ser algo orgânico. É num café, é numa conversa, é num relacionamento onde seu amigo confidencia para você que o casamento não está bem. Evangelismo é isso, e você apresenta o Evangelho. E a nossa postura muitas vezes é de evento. Outra razão pela qual eu percebo que o nosso evangelismo é fraco é que nós não achamos que valha a pena o preço que isso incide sobre nós. Perda de muitas coisas. A gente não acha que vale a pena perder um diploma. A gente não acha que vale a pena perder uma promoção no emprego. A gente não acha que vale a pena perder algumas amizades. A gente não acha que vale a pena perder relacionamento, namoro, casamento. A gente não acha que vale a pena essas coisas. Mas a lógica do reino de Deus, ela não faz sentido, porque o Senhor Jesus vai dizer que isso é uma loucura. O apóstolo Paulo vai dizer que é a loucura da pregação do Evangelho. É loucura porque não faz sentido. Quem aqui quer perder as coisas? Mas aí a gente não deveria cantar, inclusive, aquela última parte do hino Castelo Forte. Se temos que perder, completa aí: família, bens, prazer,
Se tudo se acabar e a morte enfim chegar, não canta mais isso não. Se você não está disposto a perder família, bens, prazer, não canta isso não. Uma vez eu ouvi que o momento em que o crente mais se denuncia é na hora que ele está cantando, porque ele diz tudo aquilo que ele disse, tudo aquilo que ele vive, porque ele não está disposto a perder bens, família, prazer. E esse é um dos elementos que fazem com que a nossa pregação do evangelho pessoal seja tão fraca. Nós não estamos dispostos a carregar a nossa cruz, a pagar o preço pelo discipulado. Finalmente, não espere que ser um crente fiel irá arredondar para você facilidades com o mundo. Não espera não. Se você decidir ser fiel integralmente a Jesus, irmão, não acha que o mundo vai bater palma para você. Não acha. Mas você tem que escolher. Não acha que você dizer que nós precisamos nos abster de certos eventos, e com eventos eu estou dizendo festa junina mesmo, e as pessoas vão aplaudir você. Afinal de contas, o que tem a ver isso? É só cultura. E quem diz que a cultura é neutra? A cultura nunca é neutra. A cultura sempre vem carregada de ídolos. E parece fundamentalismo nós dizermos isso, parece exagero nós dizermos isso, mas ser fiel a Jesus, irmãos, como o apóstolo João vai dizer, eu encerro aqui, produz um mel na tua boca, mas se você estiver disposto a de fato se alimentar desse mel, isso vai produzir algum tipo de azia no teu estômago. Se você se alimenta do mel do evangelho, mas esse mel só fica na tua boca, não é o evangelho pleno que você está vivendo. Se o evangelho que você vive não traz nenhum tipo de transtorno em algum nível para a tua vida, se você não se posiciona em momentos que você precisa se posicionar de maneira contrária, eu tenho sérias dúvidas se você está vivendo um evangelho pleno. Porque o mel do evangelho, quando ele é digerido, quando ele é alimentado de maneira plena, ele vai produzir algum tipo de mal-estar para a sua vida. E ninguém quer, nos tempos hedonistas que nós vivemos, ter mal-estar com vizinho, com família, com amigo. Ninguém quer isso. Mas esse é o preço que nós ainda temos que pagar. Jesus vai dizer que se nós colocamos a mão no arado, ou seja, se nós nos dedicamos à obra de Deus, dizemos que somos de Jesus, mas ao mesmo tempo nós estamos olhando para trás, nós não somos dignos dele. E o exemplo mais claro disso não é nem no Novo Testamento, é no Antigo. Lembra daquela mulher que, quando estava fugindo da cidade de Sodoma, achou que o seu passado, ou achou que os seus relacionamentos valiam muito mais a pena do que o caminho que ela tinha com Deus à sua frente? A mulher de Ló, quando ela olha para trás, o que acontece? É assim, meu irmão. Se você está colocando a mão no arado do evangelho e você fica olhando para trás, flertando com o passado, flertando com a cultura do mundo, flertando com relacionamentos, com locais, com moralidade que você não deveria, há um problema aí. E o Senhor Jesus te chama hoje para restabelecer esse relacionamento, para que você faça parte da igreja militante, a igreja que prega, que sofre, mas que também vai desfrutar dos benefícios eternos que Jesus promete. Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado pela sua palavra que nos conduz, que nos orienta, que nos adverte e que nos confronta muitas vezes, mas que nos promete benefícios eternos. Nos faça crer e viver essas verdades hoje e até a volta de Jesus. Essa é a oração que nós fazemos no nome dele. Amém.